Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que assistem e acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Boa noite a todos os alunos da segunda série do ensino médio, que estão nas localidades que são atendidas pela plataforma nas unidades da SEDUC. Palmeira do Piauí, São Pedro do Piauí já estão online. E as demais localidades vão entrando ao longo aí dos próximos minutos que a gente estabelece para o início das nossas atividades mediadas por tecnologia, tá? Aos nossos alunos que acompanham as aulas transmitidas pelo YouTube, meu boa noite. Eu sou a professora Marília Ferreira, sou professora de análise linguística aqui do canal Educação. Na nossa aula de hoje, da segunda série do ensino médio, nós vamos trabalhar com regência verbal, tá? Um conteúdo muito importante, muito significativo. Vamos trazer aqui informações, as melhores formas de trazer e construir o conhecimento junto com vocês, tá? Então, para a gente falar sobre regência verbal, a gente elaborou aí uma aula baseada nesses objetivos de empregar as regras de regência verbal e nominal. No caso específico, a nossa aula vai dar prioridade à regência verbal dos gêneros da esfera pública na produção de textos escritos, tá? Então, é essa a intenção que a gente vai ter na nossa aula hoje. Atividades dentro da aula e também fora, para você responder em casa, são sempre necessárias para que você possa dinamizar o conteúdo que a gente vai trazer para vocês. Vamos lá? Vamos trabalhar, gente, ó, é sempre pertinente e oportuno a gente discutir a regência verbal. Posso ficar com essa cara aí, ó, desse meme, né? Quando a Pro diz que regência verbal é fácil. E é fácil, gente. O mais importante é você praticá-la sempre, na oralidade, na escrita, não esquecer nunca das regrinhas importantes e pertinentes aí do nosso elemento linguístico, tá? Porque é assim que a gente consegue apreender essas regras e esses conceitos, trazendo isso de uma forma aí a ser verbalizada, né? Então, o verbo pode ser escrito, o verbo pode ser oral, falado, mas o mais importante é verbalizar as regras que aprendemos com a nossa produção ou com os nossos regramentos oficiais, tá bom? Então, vamos falar de alguns verbos. A gente sabe que a regência é muito ampla dentro do seu processo de compreensão, e aí a gente vai ver aí toda essa envergadura importante acontecendo dentro desse primeiro momento, tá bom? Então, para a gente falar sobre a parte da língua que se ocupa das relações entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam seu sentido, vamos estar trabalhando com os conceitos básicos de complementação. A gente já viu, inclusive foi na aula passada, sobre transitividade verbal, que existem verbos que precisam de complemento. São os verbos transitivos, verbos de ação, que necessitam algum tipo de suporte para melhor esclarecer os seus conteúdos, as suas significações, tá? Dependendo do tipo de transitividade, o verbo pode possuir um complemento que se faz de forma direta, entre ele e o seu complemento não existe nenhum interlocutor coesivo, como é o caso das preposições, e muitas vezes você precisa desse uso da preposição. E aí a gente vai poder observar que essas articulações fazem com que a gente possa entender os verbos dentro desse processo de complementação, que a gente chama de transitividade. Verbos que não precisam de nenhum tipo de complementação, eles são chamados de intransitivos. Os verbos que precisam de complementação, eles são chamados de verbos transitivos. E dentro dessa transitividade, dessa necessidade de complementação, esse aporte pode ser feito tanto de forma direta, sem o auxílio de conectores preposicionais, ou da forma indireta, quando a gente se utiliza de conectores do tipo preposição. E aí a gente vai poder observar
esse aporte sendo feito desses dois formatos, dessas duas possibilidades, tá? Então, olha aqui. Ele mora em cidade. Isso implica mudança de horário. Nós iremos ao passeio, tá? Quando a gente diz que ele mora, né? A gente vai poder identificar aqui, gente, olha, uma situação interessante. O verbo morar, necessariamente, ele não precisa de nenhum tipo de informação, porque o fato dele morar já acarreta aí aquilo que a gente entende do habitar-se em algum lugar, tá? E aí a gente vai ver que em outra cidade, pá, é um referencial importante, mas não obrigatório, né? Principalmente em relação àquilo que seria a sua complementação. Implica, a implicância pode ser algo, né, no sentido, aí você vai depender do sentido do verbo implicar, né? Implicar no sentido de corresponder, implicar no sentido de ser intransigente a algo. Então, se é no implicar no sentido de corresponder, a gente vai poder ter duas possibilidades de complementação com o auxílio da preposição e se for no sentido de ter intransigência, a gente vai perceber que essa intransigência é em relação a algo. E aí a gente vai poder em relação, ou seja, há a possibilidade de uma complementação com a preposição. E aí a gente vai observar que muitas vezes a regência depende do sentido que o verbo também vai possuir. Às vezes a gente vai poder identificar adjuntos adverbiais, às vezes nós vamos poder identificar complementos verbais, e aí, dentro dessa complementação verbal, temos que ter atenção. Muitas vezes o verbo pode ter mais de um sentido, o enunciado pode ter mais de um sentido, e os sentidos exigirem complementos diferentes, tá? E aí a gente vai, olha, implicar, iremos, são verbos que possuem transitividade. E aí, olha, entre verbos do tipo verbos intransitivos, verbos transitivos diretos, verbos transitivos indiretos e até mesmo verbo transitivo direto e indireto, como a gente viu na aula passada, a gente tem uma quantidade bem interessante de possibilidades aí de aplicação, tá bom? Então, a gente vai encontrar aqui, ó, todos esses formatos sendo possíveis. E aí, ó, enquanto os termos regentes, né, são os verbos, né, os termos regidos são os objetos e os adjuntos adverbiais que vão estar se ligando aos verbos com ou sem o auxílio de preposição. Tá bom? Então, vamos para a gente poder identificar essas possibilidades. Um dos verbos que mais possui sentidos, gente, é o verbo assistir. Bom, vamos lá. O verbo assistir é um verbo que tem vários conceitos, né? Várias representações aí de situações de conteúdo, tá? O que é que a gente vai poder identificar? O verbo assistir no sentido de ver, né? O verbo assistir no sentido de dar assistência. O verbo assistir no sentido de pertencer. E tem até o verbo assistir no sentido de morar, né? Então, a gente vai poder identificar as várias possibilidades do assistir. Como é um verbo que possui sentidos diferentes, você tem que ficar atento para aquilo que ele estaria representando. Ou seja, a sua significação, né? No caso aí, a sua aplicação, seu conceito, melhor, o seu contexto semântico, ou seja, o conceito, né? O sentido que ele vai ter dentro daquele contexto. Bom, se ele é sinônimo de ver, enxergar, ele exige uma preposição. Então, ele é um verbo transitivo indireto, tá? Então, o verbo assistir, ó, ele funciona como um verbo transitivo indireto. Quando ele vai funcionar? Quando ele tiver aí a aproximação semântica com o termo ver, né? Enxergar. Se ele for
no sentido de dar assistência, prestar socorro, né? A gente vai observar que ele já muda a sua exigência e já pede um auxílio sem a preposição. Transitivo indireto, tá bom? E aí a gente vai observar que no caso dele pertencer, estar ligado a alguma coisa, ele exige com e sem preposição. Então, ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Olha aí, gente, né? E no caso, professora, do verbo, aqui ainda falta a letra D, que é o assistir no sentido de morar, né? Ele é um verbo intransitivo, porque o verbo morar, ele é um verbo intransitivo. Eu moro, né? Se eu complemento esse verbo, não é porque a palavra peça, mas porque eu quero dar uma circunstância de localização. Então, essa complementação não é obrigatória, é opcional. E se chama adjunto adverbial de lugar. Então, ou então de lugar, ou de intensidade, eu posso dizer, eu moro bem. Eu assisto bem. Então, olha, veja que quando eu tenho o verbo assistir com o sentido de morar, eu não preciso de nenhum complemento. Ele é um verbo transitivo indireto. Então, gente, o verbo assistir é um dos verbos mais significativos. Por quê, professora? Porque ele tem todas as possibilidades de ser transitivo, indireto, direto, direto, indireto, inclusive, ó, de ser intransitivo. O que é que você vai estar ligado aí, gente? Ó, liga-se sempre nessa informação do sentido, tá? Então, vamos apagar bem aqui para que a gente, para que a gente possa aqui, ó, sistematizar. Então, vou fazer até uma tabelinha aqui para que você possa identificar. No sentido de ver, no sentido de socorrer, vou colocar palavrinhas mais fáceis, tá? No sentido de atribuir e no sentido de morar, tá bom? E aí, ó, vamos para as mudanças, né? No sentido de ver, verbo transitivo indireto. No sentido de socorrer, verbo transitivo direto. No sentido de atribuir, de pertencer a alguém, verbo transitivo direto e indireto. E no sentido de morar, verbo intransitivo, tá? Então, a gente vai poder observar. Que tal assistirmos ao filme? Assistir no sentido de ver exige preposição. Então, como é o nome desse termo aqui? Objeto indireto. Olha aqui a presença do a, que é a preposição, ao lado do o artigo, que acompanha aqui o termo mais essencial, que é o substantivo, que é o núcleo do objeto aí em questão. Então, veja que a gente vai poder sempre assistir às novelas. E aí, gente, ó, veja. No caso específico aqui, vou até apagar aqui em relação a para a gente poder visualizar. No caso específico aqui, a gente ainda tem uma implicação bem interessante, ó. Veja que aqui o ao filme é o objeto indireto, tá? Como o filme é um substantivo masculino, e a gente identifica aqui, ó, a preposição que acompanha o verbo, tá? Vou até colocar aqui em marcar texto, pronto. A gente tem a preposição que acompanha o verbo. Deixa eu ver aqui como é que tá. Não, ficou muito escuro. Deixa eu apagar bem aqui. Botar uma clarinha. Você tem a preposição que acompanha o verbo e você tem o artigo que acompanha o substantivo, que é o núcleo daquele objeto. Ótimo. E nesse caso aí, o substantivo é masculino. E se for um substantivo feminino? Vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar filme por novela. E aí, gente, ó, a gente vai encontrar aquela situação de nós termos o a possuindo o acento grave. Porque aqui a gente vai encontrar um caso, ó, de crase, né? Principalmente porque a crase, ela é uma ocorrência relacionada
aos termos regidos e regentes de nomes e verbos, ou seja, está diretamente relacionada com as suas com as suas regências, né? Com esse tipo de situação de relação que a palavra ou o verbo possa ter com os seus complementos. Quando o verbo é regido pela preposição a, né? E quando aí o termo regente vem acompanhado do artigo a, aí você é obrigado a fazer uso dessa outra circunstância aí também sintática, que é o uso e a ocorrência da crase. É obrigatório esse tipo de situação. Então, muitas vezes lá vão pedir para que você identifique. Essa oração está de forma correta? Aí, sabe qual é o detalhe que eles vão colocar? É esse, ó. Tirou rapidinho aí essa informação e faz com que você fique analisando. Ah, tá certa, professora. Tá. Porque aí a novela está totalmente correta. Não vou chamar ao novela, né? Então a gente vai poder perceber que o detalhe está errado porque está faltando a ocorrência do acento grave. O acento grave é o indicador da crase, tá? No sentido de socorrer, quando o médico assiste o paciente, né? E aí, ó, assistiu no sentido de socorrer, deu assistência, prestou socorro, verbo transitivo direto. Nunca vai ter, nós não vamos poder colocar aí a preposição antes do artigo, né? Vai vir só o artigo que acompanha, muitas vezes, o núcleo do objeto direto, que é uma palavra feminina. Com o sentido de permanecer, ele exige tanto a preposição quanto sem. Então, assiste aos prejudicados o que, gente? O direito à indenização. Então, ó, pertence, atribui-se objeto indireto. Está aqui, ó, a utilização da preposição antes do artigo que está condicionado, né, de uma forma, vamos dizer assim, dentro dessa perspectiva da concordância, bem concordado, aí a gente pode dizer aí com o núcleo do seu objeto. E aqui, ó, nós temos o objeto direto. Então, como o verbo pertencer é um verbo transitivo, direto e indireto, a gente precisa localizar os dois lá. E aí, olha, naquele exemplo que for faltando aqui, assisto em Teresina. Pronto. Esse em Teresina, gente, não é aí outra coisa a não ser uma adjunto adverbial de lugar, tá? Então, veja, não exige preposição, a preposição exigida é a, e aí quando eu tenho a preposição em, ele não está iniciando um objeto, ele está iniciando um adjunto adverbial, que é essa indicação que a gente vai fazer, tá bom? Então, ó, primeiro verbo, bem intenso aqui. Vamos lá, olha, no último quadrinho da fala do Calvin, ele fala corretamente o assistir ao vídeo. Vamos lá, ó. Era uma vez, espere, o que foi? Esse livro foi um best-seller? O autor foi premiado? Entrou na lista de todos os jornais? Só quero historinhas altamente recomendadas. Há elogios na contracapa? Era uma vez um menino chato que passou a dormir sem historinha. Esse livro virou filme? Podemos assistir ao vídeo? Olha, então veja bem, a gente já colocou verbo assistir no sentido de ver, é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, ele pede o uso do objeto indireto. E aí, ó, a gente vai encontrar o núcleo, um substantivo masculino, acompanhado do seu artigo, e o a preposição, ó, que se une ao termo regente, né? Que é a ponte entre o termo regente e o seu termo regido. Corretíssimo aí a utilização. Vamos aqui, olha, a essa segunda charge, para a gente poder identificar essa segunda charge aqui, gente. Oba, estou com sorte. Consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. Gente, chegar em casa ou chegar a
casa, né? Erro clássico de regência, verbo chegar. Esse verbo exige a preposição a na indicação de destino e não em, como muito utilizam, tá? Ah, professora, mas aqui não tá errado. Gente, ó, lembre-se das características das charges. A charge é um texto cuja principal informação é trazer uma informação do cotidiano ou que já foi comum, né? De uma forma leve, humorística. E essa função, né, essa intenção, ela flexibiliza demais, né? E aí a linguagem utilizada é uma linguagem que estaria mista entre informal, uma linguagem mais popularesca, e uma linguagem formal. Então, é uma linguagem formal, onde você necessariamente não vai obedecer às regras constituídas da linguagem formal. Então, por se tratar de uma charge, a gente vai poder identificar essa linguagem informal. Mas dentro daquilo que seria uma possível questão de você fazer o quê, professor? De eu corrigir as inadequações que estão em relação à regência do verbo chegar em uso em relação a essa charge, aí eu vou ter que trocar. Troco pelo quê, professor? Ó, estou com sorte. Consegui chegar a casa sem sofrer nenhuma violência, tá? Então, segundo a formalidade do nosso discurso, nós chegamos a algum lugar, né? Não em algum lugar. Então, o verbo é um verbo transitivo direto. É um verbo que pede aí a preposição a e não a preposição em. Então, até isso a gente precisa também identificar esses elementos, tá bom? Então, ó, vamos aqui ao verbo chego em casa ou chego a casa. A gente já viu agora, ó, dica valiosa no sempre a casa, tá? A preposição exigida é a a. E é muito comum, gente, a gente ter esse equívoco aí acontecendo, né? Principalmente em relação àquilo que seria a aplicação das nossas regras gramaticais. Nós trocarmos aí as preposições, acreditando que as preposições elas cabem dentro de qualquer perspectiva, mas não. Elas também têm a sua relação, né, de coesão. Então, no caso aí, de forma específica, o sentido é chegar a algum lugar, tá? Então, o verbo chegar é um verbo regido pela preposição a. Então, ele é um verbo transitivo direto. Ou, perdão, deixa eu apagar aqui, verbo transitivo indireto. E a preposição é sempre em. Chegamos ao local indicado ao mapa. Olha, tá aqui, ó, o complemento, o substantivo masculino acompanhado do seu artigo e a preposição que liga o termo regente ao termo regido. Essa é a forma padrão, gente, mas muitas vezes nós utilizamos na fala, em contextos até verbais, a troca da preposição a pela preposição em, tá? Então, é como a gente colocou aqui, ó, é o estilo coloquial, é a língua informal, né? Essa linguagem informal que representa essas possibilidades. Chegamos no local indicado no mapa, tá? Então, a gente vai poder identificar, ó, essas variações, mas lembrem-se sempre, nós estamos diante de enunciados que estão repercutindo as possibilidades aí de identificação em relação ao quê? Aquilo que seria a linguagem padrão a ser estabelecida, tá bom? Então, duas palavrinhas, o verbo assistir, com aquelas várias possibilidades, e o chegar, que a gente sempre usa errado, porque a gente sempre chega em algum lugar. É chegando de forma errada, né?
e vai utilizar a forma correta a partir de agora, chegar a algum lugar, tá? Então a gente já tem aí essa possibilidade de trabalho. Opa, estou voltando aqui às nossas cartelas. Custar. Bora. Olha, custar, gente, é uma palavra que tem dois sentidos. Inclusive, olha, dois sentidos assim que você precisa do contexto para poder você analisar as possibilidades. Custar pode ter no sentido de ser custoso, de ser algo difícil de ser terminado, né? Algo que necessariamente tenham várias dificuldades. Pronto. Isso é ser custoso, né? Ter dificuldade, né? Nesse sentido, ele exige preposição. Ele é um verbo transitivo de indireto. No sentido de custar de dinheiro, de valor, de referencial, de avaliação, aí ele é um verbo transitivo direto, tá? Então, olha, o verbo custar, ele tem duas possibilidades de transitividade. Verbo transitivo indireto, no sentido de ser difícil, algo custar no sentido de ser difícil, e verbo transitivo direto no sentido de ser caro, né? Ou de estar relacionado a preço, valor, né? Aquela decisão custou ao filho. Ou seja, custou no sentido de dinheiro? Não. Custou no sentido de ter sido difícil ao filho tomar a sua decisão. Por isso, que o complemento ao filho tem o acréscimo e tem a participação da preposição. No sentido de ter valor, aquela casa custou caro, né? A gente vai observar que ele é um verbo transitivo, né? Que pode aparecer, custou o quê? Caro. Então, o caro aí seria a complementação do verbo, né? Que pode, inclusive, ter função de adjunto adverbial, né? Custou R$ 8.000. Pronto, coloquei lá, casa barata, né? E aí a gente vai poder observar que essa complementação se faz porque nós estamos atribuindo valor aí ao verbo custar, tá? Então, o custar, né? A decisão, meu filho está custando dar o retorno, ou seja, está demorando, está sendo difícil, né? Está realmente dentro dessas possibilidades. Então, custar pode ser também um verbo que tenha atribuído a ele esses dois tipos de representação. Ai, gente, e agora? O verbo namorar, um dos verbos cuja regência é utilizada da forma mais inadequada que você possa imaginar. O verbo namorar, ele é sempre verbo transitivo direto. As pessoas namoram pessoas, né? Namoram coisas, não relacionamento, não com coisas e nem com pessoas. Principalmente porque geralmente se atribui, né, ao namorar a necessidade de uma preposição. E a preposição sempre com, né? E aí, olha, namorou Maria durante anos. Você namora com a pessoa, acompanhada dela. A preposição com, ela é utilizada de forma inadequada, gente, principalmente nessas construções, porque ela pode também atribuir ou contribuir para a ideia de acompanhamento. Então, se a ação é namorar, você namora sempre alguém, ou então algo. Namorei a calça jeans, né? Veja bem que você atribui aí essa relação, né, a um elemento ou uma pessoa. E aí você vai observar que, geralmente, quando você vai falar em relação a pessoas, você sempre quer colocar esse com. E aí, com a presença da preposição com, você dá uma ideia de que você está namorando um outro elemento, né? Acompanhado da Maria. Ela vai de vela aí nesse processo. Então, namoro aquela casa há vários anos. Namoro as férias
na Europa, todo mundo está querendo aí continuar a ganhar dinheiro para poder pensar em férias mais ousadas. E aí a gente vai poder perceber que muitas vezes na informalidade nós utilizamos esse conector, essa preposição de forma inadequada. Então, ó, é sempre namoro Maria, namoro a casa, namoro calça jeans, ou seja, sem a presença da preposição e principalmente a preposição com, tá bom? Então, namoro fulano, namoro Beltrano, né? Sempre namorando a pessoa, né? Sempre namorando o objeto e não com o objeto e muito menos com a pessoa, porque aí o com significa acompanhado. Então, a ação é de namorar alguém ou algo com a Maria Tiracolo. Isso não vai acontecer nunca, né? Então, a gente tem a possibilidade aí. Bom, vamos lá, gente. Primeira questão, vou pedir aqui 2 minutinhos para vocês lá em Campo Largo, Palmeiras, São Pedro, né? Estarem se comunicando aqui através do chat. Qual o desvio de regência encontramos no quadrinho abaixo? 2 minutinhos, por favor. Ok, gente, acabamos de falar a respeito dessa situação aí, né? Seja sincera, você está namorando comigo ou com a minha carteira? Olha aí. Novamente, gente, a gente sabe que tirinhas, né? Charges, né? A gente, ó, vai colocar tirinha, né? Tirinhas como essa, charges, cartas, né? Até mesmo histórias em quadrinhos. São sempre textos com a intenção de fazer uma sátira, uma crítica, né? E essa intenção flexibiliza a linguagem. A gente já falou disso no início da nossa aula, tá? Então, há a possibilidade sempre de acontecer algum desvio da regência, ou da concordância, ou daquilo que seria a informalidade. Mas é isso que ele quer que você encontre, né? A regência aqui, gente, inadequada, foi do verbo namorar, né? A gente vai encontrar aqui, ó, que o verbo namorar, que o verbo namorar é um verbo, a gente já colocou aqui, ó, namorar é um verbo transitivo direto. Não exige preposição,
Então, aqui, ó, não exige preposição. E por ele não exigir preposição, e muito menos o com, que pode aparecer, ó, em relação àquilo que seria os pronomes oblíquos, né? De primeira pessoa no plural ou no singular, aí trazidos na sua forma indireta, né? Então, o certo seria, né, corrigindo aqui a nossa oração, você está namorando comigo ou com a minha carteira? Vamos aqui tentar corrigir aqui o nosso enunciado, bem certinho aqui, para a gente poder identificar. Pronto. O certo seria, está me namorando. Aí a gente, ó, vai consertar tudo, tanto a regência como a colocação pronominal, que pode vir aparecendo aí, porque se trata de uma locução onde o gerúndio está aparecendo, né? Está me namorando, você troca, ó, o pronome oblíquo de primeira pessoa relacionada a um objeto indireto por um pronome oblíquo de primeira pessoa do singular, só que assume a condição de objeto direto, né? Ou a minha carteira. Ou seja, você está namorando a pessoa ou o objeto? Então, veja que aqui, ó, corrigindo a oração, nós teríamos que mudar o pronome oblíquo, que está sendo utilizado como complemento aí dessa ação verbal, tirá-lo da condição de objeto indireto e substituir o pronome oblíquo em questão por um pronome que seja relacionado ou que esteja, que possa ser utilizado na função de objeto direto, não exigindo a preposição. No caso lá, gente, ó, da carteira, né, a gente tira o com, porque a gente não vai aí acrescentar nenhuma informação, tá? Ou a gente não acrescenta nem a pessoa e nem com os objetos aí essa possibilidade. Então, corrigindo, ó, seria você está me namorando ou a minha carteira? Se a gente pudesse, lembrando a você, ó, que todas essas modalidades textuais sofrem a possibilidade de nós termos aí essa informação, tá bom? Vamos lá, gente. Agora, a próxima. Obedecer, gente, ó. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto. Logo, exige a preposição. Obedeça ao pai. Na linguagem informal, entretanto, ele é utilizado como verbo transitivo direto. Obedeça o pai, né? No caso aqui, ó, obedeça o pai, na situação de verbo transitivo é na linguagem formal, e na linguagem informal ele passa a ser intransitivo. Visar. O sentido do verbo visar, para a gente finalizar a nossa aula, pode ser no sentido de objetivo e no sentido de mira. Se ele for no sentido de objetivo, ele é um verbo transitivo indireto, porque eu sempre viso a alguma coisa, tá? A alguma coisa, ou a algo, mas sempre, ó, com o uso da preposição. Se for no sentido de mirar, de apontar, eu sempre miro o alvo, né? Ou seja, algo. Eu miro algo ou alguém, sem precisar aí do auxílio da preposição, tá bom? Então, a gente vai poder utilizar aqui, ó, sempre essas distinções, né? O verbo visar, no sentido de objetivo, é sempre a alguma coisa ou a alguém. E o verbo visar, no sentido de mirar, é sempre apontar alguém ou algo, né? E aí a gente não vai utilizá-lo
como preposição. E aí ele vai estar na categoria de verbos transitivos diretos, tá bom? Então, gente, na nossa primeira aula, a gente já teve aqui, ó, basicamente 6 verbos com várias possibilidades de regência, adequadas a cada um dos seus sentidos, tá? A gente vai dar um rápido intervalinho de 3 minutinhos, a gente volta para a nossa segunda aula de análise linguística e vai continuar a lista, que agora que a gente está na sexta, e ainda tem as atividades para a gente fazer, tá bom? 3 minutinhos apenas.